Já aconteceu de você estar pensando muito em uma pessoa que é muito próxima de você e essa pessoa do nada te ligar? Já aconteceu de você, às vezes, ligar para uma pessoa e a pessoa dizer para você: Nossa, eu estava pensando em você, estava precisando mesmo falar com você. Eu aposto que isso já aconteceu alguma vez na sua vida e isso é muito comum entre pessoas que têm uma ligação muito forte. Talvez um pai, uma mãe, um marido, né, um irmão, alguém com quem você tem um contato assim amoroso, né, um contato afetivo muito grande, que tem uma certa conexão com você que muitas vezes você nem consegue explicar. Parece que não tem nada a ver com o assunto desse vídeo, que é quando acontecem assim alguns eventos na nossa vida e depois daquele determinado evento você percebe que alguma coisa se transformou completamente para o lado negativo na sua vida. Talvez uma separação, talvez uma demissão de um emprego, talvez um rompimento com algum amigo ou um rompimento com um relacionamento. E depois disso, a sua vida parece que se transformou, parece que mudou completamente. E isso tem tudo a ver com o que eu estava falando antes, que é essa conexão que a gente tem com as pessoas que a gente gosta muito ou que gostam muito da gente. Mas acontece que a gente não tem essa conexão somente com as pessoas que a gente gosta muito ou gosta muito da gente. A gente pode ter essa conexão com pessoas que talvez a gente também não se dê bem. Mas pode ser que essa pessoa seja alguém da sua família, com quem muitas vezes você não pode ali, de repente, do nada, cortar relações. Você tem que continuar algumas vezes convivendo com aquela pessoa, mesmo que você tenha um problemão. Sei lá, uma pessoa te prejudicou, fez algo muito negativo para você, só que essa pessoa é, sei lá, seu primo e eventualmente vocês se encontram na casa da sua avó e você acaba tendo que conviver com aquela pessoa. Só que é uma pessoa de quem você não gosta mais, com quem você gostaria de romper a relação, mas no final das contas você não rompeu. Então, quando a gente tem esse vínculo, essa proximidade com alguém que ama muito a gente, pode acontecer também essa conexão, né? Perceber, às vezes a pessoa tá triste, você sente alguma coisa e liga para a pessoa, né? Ou você vai e faz alguma coisa para aquela pessoa e a pessoa fala: "Nossa, eu tava precisando mesmo disso". Então, é comum quando a gente tem a conexão positiva, mas muitas vezes a gente rompe. Por exemplo, você pode se separar do seu marido, da sua esposa e você tem um laço que é um filho, por exemplo, né? E você não vai se separar para sempre daquela pessoa, porque no final das contas vocês têm ali um filho em comum que muitas vezes vai fazer com que vocês acabem tendo que conviver. Então, essa conexão, ela deveria se romper, você gostaria, ou a outra pessoa gostaria, ou ambos gostariam de romper, mas essa conexão, ela não é rompida. E aí, a partir desse evento ou de algum evento com aquela determinada pessoa, ou que tem algum tipo de relação com aquela determinada pessoa, parece que a sua vida passou a andar para trás. Por que será que isso acontece? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você seja um homem que se separou da sua esposa e você tem filhos com essa mulher em comum. E essa mulher, ela se separou de você porque, sei lá, ela era muito ciumenta, ela brigava muito com você, vocês viviam em pé de guerra e ela acredita que você traiu ela, ou mesmo que você de alguma forma foi desleal e por causa de muitas brigas vocês acabaram rompendo. Só que tem os filhos que estão no meio dessa história. E aí, a partir daquele momento, a sua vida financeira começou a decair. Você nem consegue pagar a pensão dos seus filhos direito, você vai fazer negócios e tudo dá errado, tudo que você vai investir, você investe errado, você perde. Aí você pode ter perdido o emprego, pode ter acontecido uma série de coisas negativas na sua vida e você tem até uma certa percepção de que foi a partir daquele momento. Nossa, a minha vida foi por água abaixo depois que eu me separei. E às vezes a pessoa até pensa que era, de uma certa forma,
aquela mulher, aquela esposa que ajudava, né, que fazia com que ele não perdesse. Sei lá, a gente dividia despesas, né, a gente tava junto ali, era uma casa só e agora são duas, né, eu tenho filhos, eu tenho que pagar essa pensão e ficou tudo em cima de mim. Você pode ter essas sensações. Só que isso pode estar acontecendo não apenas porque vocês separaram de casa, agora é mais despesa e tal. Isso pode estar acontecendo por causa da ligação forte, emocional, e que até no caso de um marido e uma esposa que se separam, ela pode ser até um pouco física, né? Que quando você, né, tem uma relação com alguém mais próxima, você também deixa a sua energia na pessoa e a pessoa deixa um pouco da energia dela e fica tudo isso meio entrelaçado e demora muito tempo, às vezes nem se rompe esse laço, né? Então, a gente costuma falar que é muito importante quando há uma separação que você faça um divórcio energético, né? Que é um trabalho energético, espiritual. Nós fazemos aqui, né? Dentro do Reset Quântico ou de outras terapias que nós temos aqui, a gente faz esse divórcio energético. Mas não é o ponto central aqui que eu quero falar para vocês. Vamos supor que realmente esse relacionamento foi rompido porque aquela pessoa tem mágoa, ela acha que você traiu ela tem uma série de problemas e agora essa pessoa tá o tempo inteiro pensando em você. Ela vê o seu filho, ela lembra de você, né? Ela chega em casa e antes ela chegava, você estava lá, agora você não tá mais, ela lembra de você. E ela fica pensando ali, poxa, ele me traiu, ele fez isso, ele fez aquilo, ele não presta, ele não é bom. Todos esses pensamentos vão criando vínculos de mágoa, de ressentimento, de raiva, de ódio, de rancor. E tudo isso vai formando como se fosse uma bola de energia, uma energia muito densa que fica acumulada ali. E essa pessoa, ela tá com tanta raiva de você que ela pode começar a emanar essa energia. Porque ele podia se ferrar, ele podia dar tudo errado, tomara que ele não conheça ninguém legal, tomara que ele nunca mais se case, tomara que ele nunca mais seja feliz, também tomara que ele perca o emprego, tomara que... Entende? Essa pessoa começa a desejar o seu mal. Só que vocês têm um vínculo. Vocês têm um vínculo que é por causa do relacionamento, porque em algum momento vocês se gostaram ali, né? Se amaram, tiveram um relacionamento íntimo, né? E também tem a energia que tá ali no meio, que é o filho, né? São os filhos. Então, essa pessoa, ela meio que sabe o caminho energético para chegar até você. E aí ela vai acumulando aquela densidade, aquela bola de energia negra, e ela começa a desejar o seu mal. Ela pode nem ter consciência de que ela está fazendo isso, mas ela pode formar ali dentro dessa energia densa e dessa conexão que ela tem com você, um canal para que uma magia negra, saia do campo dela e vá até o seu campo e comece a prejudicar você de diversas formas. É claro que assim, você deseja mal para uma pessoa e vai acontecer alguma coisa de mal com ela. Nem sempre, mas quando tem esse vínculo, né? Quando tem essa conexão mais próxima, isso pode sim acontecer. Então essa pessoa, ela nem sabe, mas ela tá gerando ali uma energia negativa e ela tá atirando contra você e isso tá atuando como uma espécie de magia negra que vai fazer com que a sua vida comece a andar para trás. E também tem aquelas pessoas que fazem magias de fato, né? Pode ser que essa mulher, ela fosse alguém que conhece, né? Algum tipo de magia, foi lá em alguém para poder prejudicar. Mas aqui eu tô falando mais desse vínculo afetivo. Então, às vezes, se você tá com muita raiva do seu pai, da sua mãe, de alguém que você tem uma proximidade muito grande, é muito mais fácil que quando você deseja o mal dessa pessoa, você realmente consiga atingir essa pessoa, do que se for uma coisa aleatória. Tô lá no trânsito e xinguei uma pessoa que me deu uma fechada e isso vai atingir a vida da pessoa. Pode ser que sim, né? De alguma forma, né? Porque qualquer energia emanada, ela pode ter um destino,
né? Mas é muito mais fácil que isso aconteça de fato e realmente prejudique a outra pessoa se você tiver uma ligação. E ainda falando dessa mulher que se separou do marido e tem muita raiva dele, vamos supor que essa mulher ela comece ali a falar mal do marido pro filho, ela não deixa os filhos verem o pai, nem o pai ver os filhos, e ela começa a fazer uma alienação parental ali, e ela tá sempre com raiva dele, com muita raiva, e ela tá gerando toda essa energia e ela tá prejudicando a vida desse cara. E assim, pode ser que você, talvez se você tiver com raiva do seu cônjuge, com raiva de alguém, você pense, nossa, que bom saber disso, né? Porque já que eu tenho essa conexão, então eu sei que eu posso meio que controlar, né? E realmente prejudicar essa pessoa porque ela me fez alguma coisa que eu não gostei. Mas tem uma questão, né? Se você tentar usar isso de forma consciente, é muito pior, porque de forma inconsciente, ainda a pessoa não sabe que ela está fazendo aquilo. Mas você sabendo disso, se você quiser usar essa energia, saiba que tudo que a gente emana volta de alguma forma. Então, de repente, você está aí fazendo tudo isso para poder prejudicar outra pessoa, mas eu quero mesmo porque ele merece, porque ele me fez mal. Tudo bem, só que você está gerando uma energia e você está enviando. Só que o mundo aqui ao nosso redor é um espelho, né? Então, tudo aquilo que a gente emana vai voltar para a gente de alguma forma. E pode voltar, por exemplo, em cima dos seus filhos, né? Uma mãe sempre quer que os seus filhos sejam felizes, que eles estejam bem, que eles não fiquem doentes. E aí, de repente, você faz tudo isso, o pai dessas crianças é prejudicado e a energia do pai é a energia da prosperidade, é a energia do trabalho, né? E os filhos, eles tomam uma parte do pai, que seria uma parte mais relacionada aos relacionamentos, e do pai eles tomam a prosperidade, tomam essa parte de trabalho. Aí agora você pode não estar vendo, mas no futuro você gerou toda essa energia contra o seu marido e como ela vai voltar para você, isso pode acabar prejudicando, né, a vida dos seus filhos no futuro. Aí eles vão ter problemas de prosperidade, porque eles não tiveram a figura masculina, não tiveram o pai ali, eles têm problemas de rejeição, problemas de falta do afeto do pai, e aí vai gerar um monte de problemas, tá? Então eu só tô falando isso aqui para quem aí às vezes tá com mágoa de alguém, ficar com vontade de usar isso de uma forma negativa, não faça isso, porque você vai acabar recebendo tudo isso de volta e a sua vida vai desandar. Pode não ser agora, mas pode ser no futuro, tá? Sempre que a gente emana uma energia negativa para alguém, isso vai de alguma forma retornar para a gente. Mas vamos imaginar que seja você a pessoa que está sendo atingida por essas energias, né? Você percebe claramente que teve algum evento ali e que pode ter alguém próximo de você aí que é responsável por essa sua dificuldade. Parece que a sua vida estagnou, não sai mais do lugar, você está mal, você está deprimido, você não consegue fazer nada na sua vida andar para frente. Como é que você vai fazer para resolver isso se isso é uma coisa que está vindo de fora? Se é outra pessoa que é, de certa forma, responsável por esse revés que você está passando, por esse problema que surgiu na sua vida logo depois que aconteceu esse fato e agora você não consegue se reerguer. Será que tem alguma forma, alguma coisa que você possa fazer que independa daquilo que o outro está fazendo? Se você não pode evitar isso, porque você não consegue ter um diálogo com a pessoa, tentar se entender, tentar resolver ali a situação, você tem que resolver isso sozinho. Tem uma forma, sim, de você fazer isso e eu vou contar agora. Se nós não podemos mudar o que os outros estão fazendo, o que nós podemos fazer é mudar a nós mesmos. É usar aquilo que nós podemos fazer em relação à situação que está nos prejudicando ou até prejudicando outras pessoas que nós amamos, como no caso do exemplo, os filhos. Em casos desse tipo, onde não tem conversa mesmo, você não vai conseguir resolver com a pessoa, é extremamente importante que você faça uma limpeza energética e espiritual, que você remova essas energias que foram emanadas para você do seu campo e que, por causa delas, você pode ter adquirido uma série de outros problemas. E funciona da seguinte forma:
Uma pessoa tá fazendo mal para você, tá te tratando mal, você começa a ser prejudicado, né? Você começa, sei lá, baixar o rendimento no trabalho, começa a ficar deprimido. O que acontece? A tua vibração caiu. E quando a sua vibração cai, você está abrindo um canal, né? Na verdade, essa energia que foi emanada contra você está abrindo um canal para que outros obsessores, para que outras energias negativas que estejam na mesma densidade daquele problema possam também adentrar no seu campo. Então, se você está sendo provocado, por exemplo, e agora você fica sempre com raiva, porque toda vez que você lembra daquela pessoa, ela tá com o canal aberto, mandando uma energia negativa para você, mandando um pensamento negativo, e você fica o tempo inteiro com raiva daquela pessoa. Você abriu o seu campo e entrou um obsessor extremamente raivoso. Aí, às vezes, até chega um momento que você ia até conseguir conversar com aquela pessoa, só que como você tá com a sua raiva, mais a raiva dos obsessores, mais a raiva que ela emanou para você tá muito raivoso. E aí na hora que você vai tentar conversar, tentar resolver, você explode e você não consegue resolver aquilo de forma nenhuma. Porque a tua energia, é claro, você abriu o campo para uma coisa que você está sentindo, né? Que você permitiu que isso entrasse no seu campo, consciente ou inconscientemente. Só que aí, com essas interferências, isso fica extremamente potencializado. Então, é como se você tivesse com raiva e tivesse mais 3 pessoas que estão com raiva também, ali falando no teu ouvido, te instigando, bate nela, faz isso, faz aquilo, ela não presta mesmo, falando um monte de coisa na sua cabeça, e você vai alimentando aquela raiva, e isso vai só piorando a questão. E com isso, você vai acumulando uma série de problemas que não são mais só seus, são dos obsessores, são das vidas passadas que foram acessadas, são de magos negros, são de maldições de vidas passadas ou maldições que foram atiradas nessa vida, é da própria magia que aquela pessoa emanou, ou outras magias que outras pessoas podem ter emanado ou podem ter feito contra você, e isso tudo vai virando uma bola de neve, tá? Você tá com a energia densa, que seria isso aqui, ó. Um pedacinho assim seria a tua energia densa. Aí vem um obsessor, aí vem a energia que ela emanou, aí vem uma maldição, aí vem uma vida passada. Quando você vê, você tem uma energia negativa que é maior do que você mesmo. Você já não tem mais controle sobre isso tudo. Por isso que é muito importante, quando você está passando por esse tipo de coisa, que você faça primeiro a limpeza energética e espiritual. Porque aí remove tudo isso, tá? A gente faz isso aqui através do reset quântico, faz toda a limpeza e aí você vai ficar apenas com a sua energia. É claro que você vai ter problemas emocionais relacionados àquilo, você vai ter algumas coisas que vão ter que ser trabalhadas, só que a primeira coisa que você tem que fazer é limpar isso energética e espiritualmente. Porque senão não adianta você, por exemplo, começar a fazer terapia, né, ir lá conversar com alguém se tem uma energia tão densa em cima de você que você não consegue ter controle. É por isso que muitas pessoas falam assim, eu queria mudar e não consigo, eu tento fazer tal coisa e não consigo. É claro, essa pessoa está com tanta energia incorporada, tanta energia presa no campo dela, que ela se sente pequenininha, porque ela é isso daqui. E tudo aquilo de negativo que está atuando, que está interferindo no campo dela, é desse tamanho, e ela é assim. Então, quando tira aquela capa toda de problema de cima dela, e ela vai ficar com o problema, só que o problema dela é menorzinho. Então, fica muito mais fácil você lidar quando você tira toda essa energia primeiro. E depois que você fez isso, aí você parte para a parte emocional, né? E você vai trabalhar o seu psicológico. Só que vai ficar, obviamente, muito mais fácil, porque você já não tem todas aquelas interferências, mas você vai precisar trabalhar essas energias, né? Trabalhar também esses sentimentos para que você consiga continuar bem e não permitir que aquilo tudo volte de novo, né? Você precisa primeiro fechar esse canal. E esse canal, ele vem por onde? Ele vem geralmente pelo emocional. Então, às vezes, aquela mulher, né, que era a sua esposa, ela quer te atingir de alguma forma porque ela se sente, né, se sentiu traída, ou ela sente que você prejudicou ela de alguma forma porque o relacionamento não deu certo, e aí ela começa a usar esse canal, que no caso são os filhos, para poder
te prejudicar. Só que aí você vai fazer o quê? Você vai deixar de ver seus filhos? Você vai aceitar que ela não deixe você ver os seus filhos? Né? Você precisa atuar como pai, né? No caso desse exemplo aqui. Então você vai precisar trabalhar o que está acontecendo no seu emocional por causa dessa situação, pelo que ela está fazendo. Você vai ter que trabalhar o sentimento que você tem em relação a isso, para que você possa ter controle sobre essa situação e não deixe mais abrir novamente esse canal, né? Porque com o reset quântico, com uma limpeza energética espiritual bem feita e uma proteção bem feita, esse canal vai ser fechado. Só que se com o tempo você continuar agindo da mesma forma que você agia antes, você começar a se conectar emocionalmente, você começar a se ofender, você começar a aceitar de novo que ela emane essa energia, você entrar no jogo daquela pessoa, porque as pessoas quando estão magoadas, estão com raiva, elas ficam fazendo esses jogos, elas ficam tentando instigar a outra pessoa para entrar na delas. Então, quando você trabalhar o seu emocional e você tratar as questões que fazem com que você abra seu campo para isso, aí isso vai parar de acontecer definitivamente. Então, depois que o seu campo tá limpo, tá protegido e você tá consciente daquilo que você precisa fazer para não permitir que isso tudo aconteça de novo, aí você não vai ser mais atingido por essas energias. Não importa o que a outra pessoa faça, você não vai mais abrir esse canal e não vai deixar mais ela te atingir. E além de você não ser mais atingido por essa pessoa, pode acontecer uma outra coisa que é melhor ainda. Como você vai mudar drasticamente a sua atitude, né, a sua vibração, você vai estar numa energia completamente diferente, você pode, inclusive, promover mudanças na outra pessoa. Às vezes aquela pessoa vai chegar até querendo, né, com aquela raiva, com aquilo que ela sentia, só que a tua energia vai estar tão diferente que ela não vai conseguir. Às vezes ela não vai conseguir nem tentar te agredir, né? E muitas vezes acontece, depois que faz esse tipo de limpeza, as pessoas começam até a conseguir se entender. Porque com uma energia diferente, é como se você tivesse aqui em cima e a pessoa tivesse aqui embaixo gritando, tá? Você tá lá no quinto andar e a pessoa tá lá na calçada e ela tá te xingando lá de baixo e você tá olhando a paisagem, você tá vendo os prédios, você tá, às vezes até olha para baixo, tá vendo ela lá, mas você não tá nem ouvindo o que ela tá falando. E é desse jeito que acontece com a vibração. A gente fica num patamar tão elevado vibracionalmente que aquela outra pessoa, mesmo que ela tente, ela não consegue. E muitas vezes ela vai olhar lá para cima, ele tá lá em cima, ele não vai nem ouvir, nem adianta eu xingar ele. Você entende? Então você consegue resolver essas coisas mudando a tua frequência, mudando a tua ação em relação àquilo que as outras pessoas estão fazendo, não caindo nessas provocações e não abrindo mais esses canais para que a pessoa consiga te atingir. Falando um pouco dos atendimentos que a gente faz aqui, por diversas vezes a gente atendeu pessoas que chegaram para fazer um tratamento para outra pessoa, né? Ah, o meu filho tá com problema, né? O meu marido, eu não consigo me entender com ele tá precisando fazer uma limpeza. E na maior parte das vezes a gente indica que a própria pessoa faça, ao invés de fazer para um terceiro. Embora a gente possa fazer sim o trabalho para terceiros, é mais importante que aquela pessoa que está tendo problema com o outro, se ela chegou até aqui, se ela está com consciência, se ela pode ali ler um relatório e receber essas informações e saber como lidar, aprender como lidar, ver ali o relatório, vai ficar muito mais fácil de ela controlar isso do que uma pessoa que às vezes não vai nem saber que esse trabalho vai ser realizado para ela. É claro que a energia dela vai mudar, ela vai melhorar, mas ela não vai ter a consciência disso, né? Que é uma coisa que a gente considera muito importante dentro do reset quântico, né? Essa parte consciencial. Você vai ler tudo ali que estava acontecendo com você e você vai poder mudar suas atitudes de acordo com as informações que você vai receber ali. Então, quando a pessoa vem falando, ah, meu marido tá com problema, outra pessoa tá com problema, e essa pessoa tá causando problemas para mim, eu falo, faça para você. Porque você, quando fizer essa transformação dentro do seu campo, essas outras pessoas vão também começar a mudar com você. Então, de certa forma, fazendo para você e mudando, realmente fazendo essa parte energética e espiritual e depois fazendo essa parte psicológica e emocional e começando a mudar as suas atitudes, você
vai mudar a atitude da outra pessoa indiretamente, mudando a sua forma de agir, a sua forma de reagir, mudando a tua vibração. Com certeza você consegue também transformar o que está acontecendo ao seu redor, né? Eu sempre digo aqui no canal, né, que o nosso mundo é um mundo particular. Não importa que você more, né, do lado de uma pessoa e entre água na casa dela numa enchente. Pode ser que na sua casa não entre, né? Às vezes acontece isso. Inclusive, eu tenho uma história sobre isso, né? De uma pessoa que ela falava que a casa dela não inundava e a casa dela realmente era a única casa da rua que não inundava. Entrava água na casa de todas as pessoas, mas na casa dessa pessoa não entrava. Então, significa o quê? Significa que essa pessoa está numa outra energia, ela está numa outra vibe e por isso ela consegue, inclusive, fazer com que coisas físicas que estão acontecendo com todo mundo ao redor dela acabem não acontecendo com ela. Então, por exemplo, se a sua esposa, ela é grosseira, ela chega em casa, ela grita com você, ela vai tirando a tua paciência e quando você vê, você já tá discutindo com ela e você começa a desenterrar as coisas que aconteceram há 10 anos atrás e jogar um monte de coisa na cara dela e no final das contas, isso piora muito a situação, não é? Mas aí você fez uma limpeza energética espiritual, você tá só com a sua energia, você tá um pouco mais tranquilo e ela chega do mesmo jeito que ela sempre chega. Ela chega irritada, te xingando, falando um monte de coisas que você não gosta e ao invés de você fazer o que você sempre fez, gritar com ela de volta, jogar as coisas na cara dela, você fica quieto. E você fala assim, olha, eu sei que ela tá numa outra energia, você tá consciente agora. Ela tá numa outra energia, eu vou esperar a poeira baixar e depois que ela se acalmar, eu vou sentar e vou conversar com ela pra gente se entender. Sabe o que vai acontecer com essa mulher? Ela vai levar um terrível susto, porque você não deu para ela aquilo que ela estava buscando. E pode ser inconsciente, não que as pessoas, eu chego, eu adoro brigar, vou chegar aqui e vou brigar, mas as pessoas estão num padrão, elas se acostumaram a agir sempre daquela forma, a outra pessoa reage sempre da mesma forma e fica esse padrão se repetindo em looping. Antes de você fazer uma limpeza energética espiritual, você poderia falar assim, eu não consigo, se a minha mulher chegar gritando aqui, eu não vou perder minha paciência, eu tenho estupim curto também, isso não vai ficar assim, eu não vou ficar engolindo desaforo. Então, a sua atitude depois que você limpa isso, ela fica mais amena, porque agora você não está mais sob o efeito de diversas energias que faziam com que você ficasse potencializada, a sua raiva, né, o seu estupim curto, tudo ficava potencializado. É como se você não tivesse uma consciência só, você tivesse várias e todas elas fossem estouradas. E tendo mais clareza mental, tendo mais tranquilidade, né, não tendo mais aquele monte de interferência, aquele monte de vozes que quase te deixam louco aí dentro da sua cabeça, que você pensa que é o seu próprio pensamento e pode não ser, você vai conseguir encontrar soluções mais lógicas, mais razoáveis, mais viáveis, mais assertivas para aquele momento e não vai deixar mais essas energias ou a energia emanada por outra pessoa dominar completamente a sua vida. O melhor investimento que uma pessoa pode fazer em si mesmo é organizar a sua energia espiritual, a sua energia emocional, aumentar a sua vibração e ter consciência dos seus atos. Tudo que a gente vive é um aprendizado. E uma vez que você aprende, que você corrige, que você volta ali para o trilho, o problema realmente desaparece para sempre. E esse é um investimento que você faz uma vez e você vai ter ele aí para utilizar para sempre na sua vida. Imagina você poder ter mais felicidade, mais prosperidade, mais equilíbrio nos seus relacionamentos, no seu trabalho, você poder ter uma vida a dois mais agradável, se amar mais, se conhecer profundamente. Isso tudo tem um valor que é imensurável e faz a diferença também para que você possa ter uma experiência mais positiva nessa vida. Então, se você está passando por situações parecidas com essas que eu descrevi, comece a mudar a partir de agora as suas ações. Eu sei que pode ser difícil no começo e se você tiver condições, faça um trabalho energético espiritual, porque assim você vai eliminar já essa primeira parte aí, que é essa parte de ser difícil, porque você vai ter que ficar lutando com
com entidades que muitas vezes estão há muito tempo aí presas no seu campo, e talvez elas estejam inclusive até mais fortes do que você mesmo, porque como eu disse, né, você tá aqui pequenininho e às vezes a interferência é tão grande que ela se tornou algo maior que você. Você às vezes até tá achando que você é assim, e pode ser que você não seja. Se vocês querem saber mais das nossas terapias, do reset quântico, da reparação essencial, que são os trabalhos que a gente faz para resolver todas essas questões, os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. Vocês podem entrar no nosso site, ver os vídeos aí, para vocês conhecerem melhor o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like de vocês aqui no vídeo. Também se inscrever no canal caso não sejam inscritos. E mais uma coisa, contem para mim também as experiências de vocês, que eu vou adorar conhecer vocês um pouco mais. Então é isso, e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!